Então, eu quero trabalhar aqui Atos, capítulo 4, verso 1, depois de toda essa explicação, eu achei que é importante para você ver o contexto espiritual que a gente vive. Não adianta pensar que você está livre, leve e solto. Se você abrir o seu coração para Jesus, vai ter guerra espiritual, vai ter processos, né, que vai acontecer e que você precisa estar amparado debaixo da proteção do Pai. Então, Atos 4:31 diz assim o texto: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Veja, hoje, nesta manhã, um culto de missão. É um culto voltado no propósito de despertar pessoas a vestir a camisa missionária. Entender que você foi chamado para um projeto glorioso, onde almas estão esperando você ministrar uma palavra de vida. Então, veja lá, quando nós olhamos para o texto sagrado e vamos trabalhar ele dentro de um projeto do propósito de Deus para essa manhã, é que verdadeiramente Deus tem interesse para que você seja impactado pela palavra a ponto de tomar posição no reino. Não dá de ficar em cima do muro. Não pensa você que uma vez salvo, salvo para sempre. Não pense você que uma vez que Deus te tirou lá do mundo de pecado, da dominação de Satanás, é justamente para você ficar aqui, levanta a mão, levanta o pé, abraça o irmão. Não é isso. Isso faz parte do processo onde nós estamos congregando. E quando estamos congregando, temos que ter liberdade de adorar, de exaltar, mas Deus quer algo mais. Deus precisa de você como vaso cheio da presença dele para ser luz lá no mundo. E se nós não entender isso, nós caímos na rotina de vir à casa do Senhor, voltar para a nossa casa, durante a semana um dia de trabalho, semana corrida, de repente o cansaço vai tomando conta, e aí a gente até pergunta e questiona: será que vale a pena eu ir na casa de Deus no próximo domingo? Não, esquece esse pensamento. Isso não provém de Deus. Está cansadinho, está desanimadinho, vem para a casa do Senhor para oferecer o quê? Adoração, louvor, oferta, cantar a Ele com gratidão por tudo que Ele fez. Então, veja, se nós não tomarmos cuidado na nossa trajetória de fé, nós podemos ficar presos na rotina, nos nossos compromissos. Mas Deus não chamou você para estar preso na rotina. E o tema que eu dei para essa palavra de hoje é avivados para transformar. Olha como é importante entender isso. O texto diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O contexto que está esse texto lido, esse verso, ele traz uma compreensão de algo que Deus fez na vida de dois homens. Capítulo 3 de Atos, se você for ler com calma, você vai ver que Pedro e João, eles estavam indo para o templo. Eles estavam preocupados em adorar ao Senhor, a levar
né, uma vida de comunhão e oração. Então eles subiam para o templo quando de repente ali está o paralítico e por certo já era hábito dele ali. Ele pensou: vem uma oferta aí, vem uma oportunidade, está vindo 2 varões. E aí ele chega e fala: ei, tem algo para mim? Pedro diz: não tenho ouro, tenho prata, mas o que eu tenho eu quero compartilhar. Olha o segredo. Capítulo 2 de Atos, o que você observa? Estavam reunidos no cenáculo, amando do Senhor Jesus, que quando ele se prepara para ir aos céus, retornar à presença do Pai, então ele está ali, de repente, ele diz: ficai em Jerusalém até que o alto seja revestido com poder. A promessa de Jesus era o seguinte: eu vou enviar um Consolador para lembrar de todo o tempo a palavra, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu compartilhei, para que vocês continuem a boa obra. E veja, ficar em Jerusalém, qual é o tempo? Não sei, mas permaneça e aguarde. Oração, buscando. Quando Jesus foi assunto aos céus, mais ou menos 500 varões, pessoas estavam ali olhando ele nas nuvens. Mas agora, quantos desistiram? Muitos pararam. E no cenáculo estavam simplesmente 120 aguardando de oração. 380 deixados, desanimados. Isso é natural no dia a dia da nossa caminhada. Há momentos que as certos problemas, as adversidades vêm contra nós para nos abater. E de repente, desistimos. Porque alguém olhou para ti e falou: você está feio hoje. Pronto, é motivo para desistir de hoje. O teu vestido, a tua roupa, o teu sapato, não condizente com um monte de situações sujas. Alguém diz: você não merecia estar aqui, você isso, você... Existe dentro da coletividade muitos momentos que podemos sofrer esse embate. Mas isso não pode ter força suficiente para nos abater, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos remir, nos tirar da escravidão deste mundo e verdadeiramente sermos adoradores. Por causa do propósito, do projeto do Deus. Então veja, 380 assistindo, 120 estavam lá. E de repente veio como vento veemente, diz o texto, no capítulo 2, vai dizer: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, olha o processo. No capítulo 2, Jesus manda o Espírito Santo para impactar, enchê-los com poder, com ousadia, com graça. No capítulo 3, nós vamos ver os apóstolos, Pedro e João, indo para o templo, sendo já influenciados e impulsionados pelo poder que caiu no capítulo 2. E agora estão indo e, de repente, o primeiro desafio. Alguém sempre vai estar pedindo, estendendo a mão, dizendo: dá-me alguma coisa. Ai, tomando como sempre vai ter ao seu lado uma alma carente. Não por um eu, não por um alimento, mas a alma clamando e dizendo: eu estou seca, eu preciso preencher este vazio, eu preciso ser impactado por algo.
E você, quando escuta esse sussurro de clamor, o que você tem a oferecer? Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. E com ousadia, com autoridade, diante daquele momento, eles começam a entender o mistério. Quem era Pedro antes do batismo? O valentão. Resolvia tudo no braço. Puxava a espada, cortava a orelha do opositor. Quando foi para testemunhar do Evangelho que já estava inserido em seu coração, ele temeu e disse: não, eu não conheço. Ei, mas você sentava com aquele nazareno, você estava na rodinha conversando. Ei, eu não conheço, você está me confundindo. Está vendo crente que não tem autoridade, não tem unção, não tem poder, só tem o nome de crente. O mundo vai cercar você e vai questionar a sua fé. E o que você vai oferecer? E Pedro se escapou. Mas Jesus falou: ó, 3 vezes pode pegar. Não, não. Sou crente até o tutano, né? Como às vezes a gente deve dizer. E de repente agora é um outro Pedro. Olha que coisa linda. Olha que poder do Evangelho real, verdadeiro faz. O poder do Espírito Santo na vida do cristão transforma. Por isso a proposta é avivados para transformar. Você nessa manhã, você foi chamado aqui não somente para cantar, mas para ser impactado pelo poder do Evangelho, porque almas estão lá fora clamando: o que podes me oferecer? O que pode me dar? O que você tem aí para me ajudar, para compensar a minha situação caótica? E aí estava então Pedro e João diante de um desafio. Por certo, quando caminharam com Jesus, quantas das vezes eles presenciaram milagres? Quantas das vezes Jesus falou para o morto: vem para fora, como foi com Lázaro, levanta, ali, paralítico, levanta e anda. Situações mais adversas, eles presenciaram, mas agora está na hora de eu ser a diferença. Fui discipulado pelo Mestre. Ele me deu as dicas, ele orientou, mas agora é eu que tenho que tomar a decisão. E de repente, aquele homem pede: tem mais bola para mim? Ele tem necessidade. Ele fala: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas tenho algo superior. Eu tenho a glória de Deus. Eu tenho a presença dele. Eu estou revestido pelo Espírito Santo que me alcançou. E eu quero te dizer aquilo que eu tenho. Eu quero te dar. Eu quero compartilhar. Então levanta e anda em nome de Jesus. E no mesmo instante houve a confirmação de fé. E agora Deus faz o milagre. Aquele homem salta e começa a dançar. E começa a andar, correr para um lado, para o outro. As pessoas ficam assustadas. Como pode isso? Eu conheço esse homem. Esse homem está há muito tempo aí nessa condição inerte, mas algo mudou na sua vida. É o poder do Evangelho na vida do crente. Vai mudar, vai contagiar, vai simplesmente transformar o seu redor. Glória a Deus! E aquilo chamou a atenção de todos, a ponto que Pedro agora, cheio do Espírito Santo, começa a ministrar. Começa ele a falar do amor de Deus. Este homem que vocês estão vendo, isso é porque o Espírito de Deus nos enche e nós oramos, nós oferecemos aquele que vocês crucificaram.
Lembra daquele que vocês simplesmente colocaram na cruz do Calvário, mas era projeto de Deus para morrer pelos nossos pecados, para que houvesse uma transformação. Ele ressuscitou, ele nos comissionou para ir levar a palavra, para fazer a missão poderosa e gloriosa do seu reino, e nós estamos já colhendo fruto. Ele curou esse homem e quer curar a sua vida. Isso vem contrário aos religiosos da época. E no capítulo 4, a qual o texto está inserido, você vê como o inimigo já se levanta. Ele não vai se levantar lá fora, é aqui dentro. Por isso eu disse, muitas das vezes, uma palavra entristece um irmão, de forma afoita, impensada, talvez pelo zelo da obra, lançamos palavras, e a pessoa fica abatida, entristecida, e quer desanimar e sai fora. Então nós temos que vigiar naquilo que falamos, os nossos atos, as atitudes que nós praticamos no nosso meio. O inimigo não está preocupado lá, ele quer desfazer aqui. Então a grande missão que nós temos é orar e vigiar dentro do nosso ambiente e viver em unidade para ganhar e não perder. E o que acontece no capítulo 4? O Sinédrio, que era composto dos fariseus, dos saduceus, religiosos judaicos, se levanta e diz: ei, peraí, vocês são seita. O cristão, ou o cristianismo primitivo, ou seja, do primeiro século, do segundo século, a igreja primitiva estava começando a engatinhar. E o que está acontecendo? Está confrontando a religiosidade da época. E agora o Império Romano determinava sobre tudo naquela região. Mas quem determinava o contexto espiritual era o Sinédrio, eram os judeus religiosos, fariseus, saduceus. E aí os saduceus se levantam e dizem: você está mexendo na minha religião. Os saduceus eram dentro da seita judaica. Eles são aqueles que não creem em anjos, eles não creem em espíritos, eles não creem em ressurreição. E Pedro está pregando o seguinte: eu estou aqui amparado, revestido pelo Jesus ressuscitado. Então o milagre que aconteceu ali na entrada do templo é porque o Jesus ressuscitado, ele me deu autoridade, ousadia e poder através do Espírito Santo para anunciar as boas novas, e vai acontecer transformações. Mas os judeus religiosos, Sinédrio, seu prende Pedro, João, lança no calabouço. Está vendo aí o inimigo querendo tampar a sua voz? Calar o seu ímpeto, cheio do poder de Deus e da graça, para ver almas e falar do amor de Jesus. Ele vai levantar barreiras. E ele então tentou calar, mas devido à situação que não tinha como negar o milagre, eles chamam a Pedro e João e dizem: nós não podemos acusar, de certa forma, não podemos impedi-lo, mas nós vamos dar uma recomendação. Vocês estão proibidos de falar deste nome. Já ouviu alguma coisa assim? O seu trabalho. Por certo, você já foi em famílias e dá vontade de falar: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, que há uma promessa do céu. Mas de repente, patrão dele, aqui não fala isso que está no tempo. Aí você se despeja. Você se aquieta. Por quê? Porque você precisa do salário. Mas aí o que acontece? De repente,
eles então são colocados diante de uma prensa e diz assim, não vale mais esse nome, nós vamos liberar, porque não dá para negar o milagre. Nós conhecemos aquele homem, sabemos que ele era carregado para colocar ali e ganhar o pãozinho de cada dia, mas nós estamos vendo também que ele está andando, pulando, alegre, salteando. Então, assim, não podemos negar, aconteceu um milagre, mas não fala mais nesse nome. Cala a boca daqui para frente. E aí, Pedro e João, cheio da autoridade, então quer dizer que nós temos que ouvir a sua fala, a seu mandato e calar, ou devemos servir e ouvir a voz de Deus? Olha o homem cheio do Espírito Santo. Na ousadia do Espírito Santo, ele não vai temer os embates. E ele vai confrontar como Pedro e João confrontou. E de repente agora ele sai e volta para o seio da família dos irmãos e compartilha com eles. E quando eles começam a compartilhar, aí a importância de nós termos unidade, de nós sentir a dor do outro. Missão não se faz só com oferta. Missão se faz como a igreja unida, sentindo a dor das almas, o clamor lá fora, onde eles estão gemendo. Eu não posso ir, mas eu vou ofertar. E eu sei que vamos enviar alguém que vai ter condição de ter sustento para almas serem alcançadas. Então, se a igreja entender isso, a igreja cresce. Se você não entender isso e fechar a mão, você está dando ouvido ao sinédrio, que diz, não fale mais desse nome. Você está deixando de crer nas promessas, como os saduceus. Não existe anjos, não existe espíritos e não existe ressurreição. Olha aí. Qual é o lado que você quer se posicionar? Deus te trouxe para esse país incrédulo, ateu, para você ser uma brasa viva, cheia de autoridade, porque o texto diz, tendo eles orado, você estando em unidade de oração, tremeu um lugar. Quando diz tremeu um lugar que estavam reunidos, vamos reportar lá no passado mesmo. No capítulo 19, verso 18, ali está escrito que quando eles estavam na presença do Senhor, lá no monte, o monte fumegava, o monte tremia, porque a glória estava impactando aquele momento. Quando nós olhamos para o trecho e começamos a ver que houve um tremor, houve um movimento, sabia? Eu lembro de Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias. Houve um momento de desolação, houve um momento, uma lacuna, e agora Isaías está no séquito ali, nos atos do templo, e ele começa a ter uma experiência, olha como Deus vai impactando, e diz a palavra que os serafins, eles cantavam santo, 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 santo. Eles estavam evocando o quê? A santidade daquele que é todo poderoso. E quando então eles estão clamando, quando eles estão ali orando, adorando, e aí Isaías começa a sentir um tremor, um movimento, e ele diz, ei, para aí, eu não aguento, eu não tenho condição, sou um homem pecador, eu sou um miserável, eu estou morrendo, a minha carne está aqui tremendo, eu estou a falecer. E de repente o Senhor diz, ei, pega lá uma brasa com a tenaz do altar e começa a operar na vida deste homem miserável. Ou seja, houve um clamor, houve uma necessidade, e Deus vai responder quando alguém clama. E o ambiente tremeu, a fumaça envolveu, a presença e a glória de Deus invadiu aquele lugar. Então veja,
quando nós estamos em unidade orando, a glória vai descer, o mover do Espírito Santo vai ser viável, e todos foram cheios, diz o texto, todos foram cheios do Espírito Santo, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, sabe o que acontece? Você não se cala, fica quieta, meu pai, não fala disso não, eu falo porque eu sei o que ele fez na minha vida, ele me arrancou da ação de pecado, ele curou a minha alma, eu estava depressivo, eu não merecia, mas ele falou, eu estou lavando o sangue do Cordeiro, derramado lá na cruz do Calvário, eu estou escrevendo aqui no livro da vida, e estou dizendo para você é um dos meus escolhidos, eu vou te chamar naquele dia, quando juntamente com todos vão dizer, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que eu já tenho preparado, desde a fundação, lá no princípio você não existia, mas ele já sonhou com a tua salvação, já marcou o preço, derramou sangue, gravou seu nome no livro da vida e disse, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, e eu vou aliviar, eu vou me baixar e eu vou mudar a sua história, eu vou te encher, eu vou te dar graça, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar ousadia, e você não vai mais se calar, como Pedro e João estavam indo para o templo, o paralítico pediu, dá-me algo, assim vai ser você indo na rua, no trabalho, quando de repente alguém falar, olha, eu vou pedir para essa pessoa, olha, eu vou pedir para esse senhor, olha, eu preciso porque eu estou vendo algo diferente, eu estou sentindo quando ele anda, quando ele fala, um brilho diferente, uma paz que vai contagiando, eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero essa mudança, sabe, é isso que o Espírito Santo que habita no teu coração faz, ele muda vidas através da sua vida, então seremos sempre avivados para transformar situações. E nessa manhã eu sinto a presença do Pai, eu sinto a presença do Filho, eu sinto a presença do Espírito Santo nesse ambiente. Barreiras espirituais estão sendo quebradas. Deus tem interesse em te levantar com ousadia. Deus tem interesse em encher a tua alma de poder, de graça, de autoridade, porque almas aí fora estão perdidas e precisam ser impactadas por você. Eu quero orar por você. O tempo passa, já avançou. Ele nos diz que temos que parar, mas Deus tem algo a fazer em vidas. Nessa manhã, Deus quer enxergar. De repente, você pode pensar assim, eu tenho lá em casa um vaso de flor, e esse vaso de flor está com água suficiente para dar vida àquela flor, mas aquela água, ela está de certa forma contaminada, está ali parada, não tem movimento, e de repente, se você tiver sede, você não vai lá pegar água daquele vaso para beber, porque você sabe que ali tem uma planta e tem já uma mistura, né, da seiva da planta com aquela água, tudo ali está interagindo, não é água apropriada, e essa água é parada, não tem vida. Mas quando Deus Ele te chama do mundo de pecado e apresenta o plano da salvação, Ele transforma a tua alma, a tua vida em um vaso. E quem opera nesse vaso não é uma água parada. Quem opera nesse vaso é a água do Espírito Santo. Quando você lê as Escrituras, Jesus dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras,
Rios de água viva fluirão do seu interior. Ele está dizendo assim: o rio da vida, o rio de água viva, ele precisa fluir. E se ele vai fluir, e nós temos que estar cheios do Espírito Santo, porque queremos orar, queremos fazer missão, queremos fazer o ID, então nós temos que ser cheios. Então veja, o vaso de planta tem água parada, mas você é vaso do Senhor Jesus Cristo, lavado, remido do sangue do Cordeiro, e quem está habitando em você nada mais é do que a fonte de água viva, o Espírito Santo. Então esse vaso, em diferença do da flor, ele é um vaso que transborda, é um vaso que tem dinâmica, é um vaso que tem vida. E se você tem vida aqui, você precisa ser cheio cada dia mais, e você tem que estar debaixo da glória do Todo-Poderoso para enfrentar as multidões, para enfrentar os embates, para enfrentar as crises e saber sair do outro lado dando glória a Deus, aleluia, e dançando na presença do Altíssimo. Então eu quero orar para você, por certo, algum problema tem te acontecido, algum embate tem vindo em tua vida, e você se esfriou, e você de repente está como um vaso de água parado. Não acredito mais em nada. Não tem ânimo, não tem força, mas hoje aqui está o poder e a glória do céu para descer sobre a tua vida e começar a transbordar esse vaso. E fique pronto para milagres. Fique pronto para impactar. Porque se você desejar, e hoje Deus vai te encher, coisas novas vão acontecer.